Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Neste domingo, primeiro domingo do ano de 2026, nesta série de mensagens Viva com um Propósito, a gente conversa um pouquinho essa noite sobre você faz parte de algo maior. Eu fiquei com medo de virar serpente, mas só os que leem Bíblia entenderam agora, hein? Obrigado, presbítero. Romanos capítulo 12, a partir do verso de número 9, a Bíblia diz: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam presunçosos, sejam fervorosos de espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguirem vocês e abençoe e não os amaldiçoeis. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com aqueles que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de um para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as suas próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado porque o Senhor abre as portas não somente de mais um dia, mais um domingo. Nós estamos às portas de mais um ano. E o nosso coração recebe esse ano de braços abertos, recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós confiamos no Senhor e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Pai, agora, diante deste desafio que temos de entender o propósito, que o Senhor nos ajude a entender que nós fazemos parte de um projeto muito maior, que o pensamento do Senhor para a nossa vida sempre é altaneiro, sempre é elevado, sempre é melhor e maior para a nossa vida. Portanto, a nossa mente, o nosso coração são submissos ao querer e à vontade do Senhor. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você não foi criado para viver isolado. Entenda isso. Desde o princípio, Deus formou para termos comunhão uns com os outros. Desde lá do Éden, desde lá do princípio, Deus já havia falado isso, né? Não é bom que o homem esteja só. Deus não nos fez para andarmos sozinhos, para andarmos e fazermos carreira solo. Deus tem um propósito para nós que vai além de nós mesmos. Viver o propósito de Deus começa quando a gente percebe que nós fazemos parte de uma família espiritual. E quando a gente fala sobre isso aqui na nossa igreja, como é o propósito, né, daquilo que a gente sempre tem tratado aqui em nossas celebrações, nós temos dito isso, que nós somos uma igreja família. E com isso, com o fato de sermos igreja família, nós não queremos ser pessoas perfeitas. Não é isso que nós estamos desejando. Nós não estamos mirando nesse foco, na perfeição, porque a gente sabe que será impossível cumprir este projeto. Mas quando nós dizemos que nós somos uma igreja família, é que nós temos tudo a ver. Que embora as nossas diferenças, que embora as nossas
as criações, os nossos pensamentos de maneira diferente, nós podemos andar de forma unânime. Nós podemos usar as maneiras que Deus tem para trabalhar em nós e aplicar isso e abençoar a vida de outras pessoas. Portanto, algumas pessoas olham para o fato de nós buscarmos termos uma igreja família e ver várias lacunas, várias dificuldades, vários espaços e dizer, olha, nós não estamos sendo tão família assim. Mas o fato é que ser família não é ser perfeito. Ser família é entender que aquele que está ao nosso lado precisa de nós. E a gente, com as nossas dificuldades, com as nossas concepções, com aquilo que temos, com aquilo que somos, podemos e devemos oferecer vida de Deus para aqueles que estão à nossa volta. Portanto, a verdadeira comunhão é o que Paulo começa a listar aqui no capítulo de número 12, o que a gente chama de koinonia, né? Ela não acontece por acaso, ela é construída. Entenda bem, comunhão é construída, ela é intencional. Portanto, assim como um marido e uma esposa que começam a ter um relacionamento dentro de casa, e à medida que eles vão vivendo juntos, um vai começando a conhecer o outro, e é lógico, a gente vai conhecer as coisas boas, mas também a gente vai começar a identificar coisas ruins. Relacionamento é assim, relacionamento é construção. Ninguém, eu pelo menos não deveria, né, meus irmãos? Ninguém deve chegar na esquina e abrir o coração para qualquer pessoa. A gente abre o nosso coração para quem a gente confia. A gente abre o nosso coração para quem é próximo de nós, para quem a gente já construiu um relacionamento interessante. Portanto, esse negócio de comunhão, de koinonia, de estar junto, isso é construído. E isso também é intencional. Você precisa querer fazer parte, porque a coisa não cai assim dos céus, a coisa não brota ao léu, né? Isso precisa ser intencional, eu preciso criar estratégias para poder construir relacionamentos saudáveis. Serviço mútuo, amor fraternal, esta é a caminhada para nós vencermos a solidão, para nós separarmos o egoísmo, para nós sermos moldados à imagem de Cristo. Pertencer à igreja é muito mais do que frequentar um lugar. Fazer parte ativa do corpo de Cristo, do corpo vivo, é algo maravilhoso. E isso não acontece somente aqui, em cada lugar, em cada momento, em cada dificuldade. Ultrapassa as paredes desse ambiente onde nós estamos. Ser igreja não é levantar as mãos juntas em um dado momento. Não é conhecer o texto e abrir ali, já conseguir ajudar a pessoa que está ao lado. É muito mais do que isso. Ser igreja é ser família, é ser povo de Deus, é andar junto. Portanto, o desafio que nós temos esse ano de 2026, nesse ano do envio, é sermos enviados com um propósito. É sermos enviados com um projeto. E é isso que Deus tem para nós. Quando você se compromete com um grupo de discípulos, você está dizendo, eu sou um com eles. Eu pertenço a esse processo, eu pertenço a esse grupo. Eu estou aqui para crescer, para ajudar aos outros crescerem também. E nós precisamos entender de uma vez por todas que nós somos necessários, que nós somos queridos, que nós fazemos parte de algo que Deus está querendo fazer nesta geração. John Murray, ele disse que nós não poderíamos esperar que a lista de relacionamentos que Paulo começa a citar nesse texto começasse de outra forma a não ser com amor. Já percebeu isso? O verso 9 do capítulo 12 de Romanos, Paulo começa propositalmente. Paulo fala que o amor seja sem hipocrisia. Paulo começa todo o processo de relacionamento. Paulo começa todo o seu processo de comunhão uns com os outros com um bom fundamento. E o fundamento não é outro, senão o amor.
O amor referido no verso de número 9 é o amor demonstrado aos nossos semelhantes. É nesse contexto, particularmente, que o amor é manifestado como uma igreja, como uma comunidade de fé. Porém, nos versos seguintes, esse amor ele é mencionado em diversas expressões. Então, Paulo ele vai dizer que o amor do qual os romanos deveriam estar fundamentados era o amor prático, era o amor que se revelava em ações, era o amor que se evidenciava em atitude. É evidente que nesta instância, a comunhão dos santos é vista como um relacionamento familiar. Isso me chocou muito quando eu fui estudar esse texto, porque quando Paulo está tratando com os romanos, ele está falando que esse amor, que esse relacionamento, que essa unidade, que essa comunhão, que esta koinonia deveria transcender, ultrapassar qualquer tipo de condição racial, qualquer condição física. Ele deveria ultrapassar a tudo isso. Deveria olhar para o outro como de fato um irmão de carne, um irmão de sangue, como se ele de fato fosse meu irmão, alguém que eu deveria oferecer a vida por ele. O amor, meus irmãos, ele deve reger os nossos relacionamentos. O amor, ele é o sistema circulatório do corpo espiritual. Sem amor, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Por isso que Paulo em 1 Coríntios 13 vai falar, olha, se não tiver amor, não adiante nada. Se não tiver amor, não adianta dizer sim para o pastor que está tomando posse. Se não tiver amor, não adianta colocar a mão no ombro dele. Se não tiver amor, não adianta olhar para o irmão que está ao lado e dizer as palavras que o pregador pediu para que você dissesse. Se não tiver amor, nada será aproveitado. Portanto, se nós de fato quisermos ser uma igreja família, uma igreja que entende o propósito, que sabe onde quer chegar, o ponto principal da nossa caminhada deve ser o amor. John Stott, ele diz que a receita do amor tem 12 ingredientes. E é lógico que eu não vou me ater aos 12 aqui, fique em paz, fique tranquilo, tá? Mas eu quero listá-los para vocês. E o primeiro deles é a sinceridade. Paulo está falando aí no capítulo 12, verso de número 9, somente a parte A, ele está dizendo que o amor seja sem hipocrisia. Como é que está na sua Bíblia aí, meu irmão? Você deixou sua Bíblia aberta? Por favor. A gente é uma igreja apaixonada pela palavra, então deixe sua Bíblia aberta. O amor seja sem hipocrisia. É interessante porque a palavra hipocrisia, quando você vai puxar ela no termo grego, dá a ideia de um ator que está se apresentando em um palco. Dá a ideia de uma encenação. Portanto, amar com hipocrisia não é amar de verdade, mas é encenar um amor falso. É alguém que lê um script e fala assim, você tem que se mostrar apaixonado pelo outro. Você tem que se mostrar amando o outro, mas na verdade o coração está longe daquilo. É simplesmente o fato de encenar. Paulo está dizendo que o nosso amor, o amor para com o nosso irmão, não deve ser encenado, não deve ser com hipocrisia, mas deve ser de coração. Ainda dentro desse ponto, sinceridade, John Stott, ele fala que uma outra receita interessante um outro ingrediente importante para o amor é o discernimento. Ainda o verso de número 9, a parte B diz, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Deixa eu dizer algo para você, o crente, ele precisa amar e odiar na mesma intensidade. Vou repetir isso. O crente, ele precisa amar e odiar na mesma intensidade. Como assim, pastor? Isso. O crente, ele deve odiar, detestar o mal. Deve ser intenso nisso, mas também deve ser intenso em abraçar e fazer o bem. Entendeu? Então, a mesma intensidade que nós precisamos para amar
É a mesma intensidade que nós temos que ter para odiar o pecado e o mal. Amém, meus irmãos? Portanto, deve ser algo sincero e com discernimento. Paulo ainda lista sobre esse outro ingrediente, a afeição. Verso de número 10, a parte A: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Eu queria ganhar um tempinho com vocês aqui. Paulo, ele está usando duas palavras gregas. E nessas duas palavras gregas, a ideia é, a primeira, ele está falando sobre o amor fraternal, ou seja, o amor de irmãos, o amor um pelos outros. Mas o passo que a segunda palavra descreve uma afeição natural de sentimentos pelos nossos familiares, ou seja, Paulo está unindo essas duas palavras em uma só. E é isso que eu acho lindo dos textos bíblicos, quando a gente começa a cavar o texto, quando a gente começa a buscar, né? Quando a gente começa a tirar para fora o que a gente ainda não viu. Porque a união dessas duas palavras é extraordinária. Paulo está dizendo assim: olha, olhe para o outro, ame o outro, tenha afeição pelo outro, aquele que está próximo ao seu irmão. Mas que irmão é esse? É o irmão da igreja que a gente fala assim: oi, meu irmão, Deus te abençoe, boa semana? Não, é aquele que é irmão como a gente. É aquele que carrega o mesmo sangue, o mesmo DNA, a mesma pele, a mesma intensidade dentro dele. Paulo está dizendo o seguinte: olhe para o seu irmão, não só como simplesmente um irmão, como a gente fala por aí, mas olhe ele de verdade, como se ele fosse alguém como você. Por isso a gente entende o texto: honre os outros e considere os outros superiores a você mesmo. Porque o que Paulo está querendo trazer aqui é uma afeição que vai além das palavras. É uma afeição que vem do coração, das entranhas, do mais profundo ser. E aí vem o verso de número 10, a parte B ainda, vem o nosso quarto ingrediente, que é a honra. Preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor na família cristã, ele deve expressar a honra mútua, assim como a afeição mútua. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: entenda um negócio, o que falta em você, esse irmão bonito que está do seu lado aí completa. Glória a Deus por isso, não é, meus irmãos? Aleluia. Gostou? Se um olhou para o outro, tá, viu como eu não falei mentira? Isso. Ah, mas nós somos muito diferentes, pastor. É exatamente isso. Porque é nessa diferença que a gente se completa, gente. E glória a Deus por isso. Eu não sei cantar. Imagine bem, se o pastor Reinaldo, a gente sobe aqui para poder cantar. Canta nada, não fica achando que canta bem não. Canta nada, igual a taquara rachada. Mas Deus colocou pessoas que têm o que a gente não tem. Deus viu e nós vimos no outro a unção que eles carregam. E nós reconhecemos aquilo que eles carregam. Por isso que eles estão postos neste lugar. Amém, meus irmãos? Tem gente, e essa igreja, já falei isso aqui várias vezes, essa igreja só está com as portas abertas, meus irmãos, porque tem gente como você nessa igreja. Pastor, mas o que eu faço? Você ora por essa igreja? Então você já faz muita coisa. Ah, mas eu não sou um presbítero, não precisa. Se você ama gente, se você está disposto a servir o reino, você é meu irmão, você faz parte do desenvolvimento, do crescimento desta casa. Amém, meus irmãos? Mas o ingrediente, Paulo vai falar o entusiasmo. Olha só que interessante. No zelo, verso 11. Não sejam remissos, sede fervorosos no espírito. Tem gente que fala, e não fala isso aqui não, tá? Já vou falando de uma vez. Tem gente que fala que a gente é sorveteriano, né? Está amarrado no nome de Jesus. Essa igreja pega fogo, meus irmãos. Ah, glória a Deus.
Porque não tem nada a ver com um culto animado, não tem nada a ver com levantar as mãos ou com dar glória a Deus alto. Não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com o entusiasmo que vem do coração. Quanto mais a gente se compromete com a causa, quanto mais a gente se dedica a Deus, quanto mais a gente se envolve na causa, na obra, no serviço, no amor, na generosidade, na compaixão, quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente crê na Escritura, quanto mais a gente se aprofunda, entende que a palavra de Deus é poder para transformar todo aquele que crê. Fala de poder até o som dá problema, gente. E é exatamente isso, entusiasmo. Que em 2026 não falte entusiasmo para o seu relacionamento com Deus, para o seu relacionamento com seus irmãos, para o seu serviço na causa desta igreja, em nome de Jesus, meu irmão. Aleluia! Entusiasmo. Mas além do entusiasmo, a gente precisa cultivar algo que eu tenho pedido muito a Deus: paciência. Verso 12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Eu preciso caminhar um pouquinho mais, que eu tenho que pregar ainda, meu horário já está indo. Paulo ainda vai falar sobre generosidade, verso 13a, sobre hospitalidade, verso 13b, sobre boa vontade, verso de número 14, sobre simpatia, verso de número 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorem com os que choram, sobre a harmonia, verso 16, a parte A, e ele termina falando sobre humildade, em lugar de ser orgulhosos, concedei com os que são humildes. Só tem um jeito de você cultivar amor e você provar amor na sua vida: com humildade. Nenhum orgulhoso consegue viver plenamente em harmonia e viver coração pulsando, amor de verdade para com seus irmãos. Por que, pastor, que não consegue? Porque ele acha que ele é melhor do que o outro. Entendeu? E quando a gente se põe numa situação que a gente está acima do outro, a gente se põe numa posição que o outro não tem nada de Deus para ministrar na nossa vida, enquanto ele tem muita coisa de Deus para ministrar em você. Eu já disse isso aqui para vocês, meus irmãos, e torno a repetir: aproveite cada oportunidade. Aproveite cada oportunidade. Talvez você está perdendo grandes bênçãos de Deus. Talvez você, no ano de 2025, perdeu grandes bênçãos de Deus sobre a sua vida, porque você não parou para ouvir pessoas que você considerou que eram inferiores a você. Talvez você deixou de receber belíssimos conselhos, coisas que iriam impactar profundamente a sua vida, mudar a sua história de verdade, porque você não se tornou humilde para ouvir o conselho de alguém. Portanto, dentro de todos esses pensamentos, diante de toda essa visão, Paulo está dizendo que um dos ingredientes especiais para manter o amor firme é a humildade. Meus irmãos, sintetizando esses 12 ingredientes, eu quero destacar aqui rapidamente com vocês 4 verdades importantes para a gente poder aplicar na nossa vida e a gente aprender com Deus e com o nosso irmão nesse ano de 2026. E a primeira verdade que o texto nos apresenta é o verso 9 e 10, que nós devemos abrir o nosso coração. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Paulo diz que o nosso amor pelos irmãos deve ser sincero, cordial e fraterno. Como a gente já viu, sinceridade e hipocrisia são coisas opostas entre si. Por isso, não seja hipócrita, não se torne um ator. Não é isso que Deus quer. É por isso, meus irmãos, que Paulo, quando ele começa o capítulo 12, lá no verso 1, ele já desmonta todo esse esqueleto, ele já desmonta toda essa estrutura. Porque Paulo está dizendo assim: olha, ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e, completem, agradável a Deus.
que Paulo está dizendo? Paulo está ele está contrapondo duas visões aqui interessantes. Paulo está dizendo assim, um corpo, um sacrifício, ele não é sacrificado num palco, ele é sacrificado em um altar. E quando Paulo traz essa ideia, ele mostra exatamente isso. Olha, o amor de vocês, no palco, pode parecer sincero, porque palco revela a sua capacidade. Palco revela a sua habilidade. E no palco você pode encenar muita coisa. Mas Paulo não quer palco. Paulo quer altar. Porque o altar não tem encenação. Porque no altar se revela a vida. Ofereçam a vida, o corpo de vocês. Num palco, você pode ser um hipócrita. Num altar, a vida revela você. Entendeu? Não ache que as pessoas lá fora estão vendo um ator. Por melhor ator que você seja, muitas vezes. Mas, vez por outra, vai aparecer quem você é de verdade. A sua vida vai falar. Os seus lábios vão pronunciar. E a boca fala do que está cheio o coração. Os dedos teclam do que está cheio o coração. A festa revela o que está cheio o coração. As amizades, o meio no qual eu quero estar inserido, revela quem eu sou de verdade e qual é o propósito que eu quero para mim, para minha família, para minha casa. Portanto, muita coisa em volta de você revela muito você. Paulo está dizendo, o amor deve ser sincero, deve ser cordial, fraterno. Onde a hipocrisia está presente, o amor estará ausente. O amor deve ser sem dissimulação. A palavra cordial aqui destaca o amor, ou seja, o amor familiar, especialmente aqueles que os pais dedicam aos seus filhos. Meus irmãos, dentro da igreja, nós não somos estranhos, muito menos unidades isoladas. Nós somos irmãos e irmãs. Por quê? Porque a gente tem o mesmo pai. E você que é filho de crente, ouça bem que eu vou dizer aqui, Deus não tem neto. Ah, eu sou filho de crente, meu pai é filho de Deus e eu sou neto então. Deus não tem neto. Deus tem filhos. E quem você é, IPA? Filho amado. Oh, aleluia. Quem você é, IPA? Filho amado. Isso, você é filho. Entenda isso uma vez por todas. A palavra aqui para fraterno fala exatamente desse amor. E o termo usado pelo apóstolo aqui, como já destacamos, significa amar os irmãos como nós amamos um irmão de sangue. Deveríamos amar uns aos outros como carne da nossa carne e como sangue do nosso sangue. Portanto, ser uma igreja família é muito mais do que se reunir neste lugar e fingir que está tudo bem. Ser uma igreja família é olhar para o outro como se fosse você mesmo. Honre, reconheça o outro, se ponha no lugar dele. Eu já disse isso para vocês algumas vezes, a diferença de compaixão para pena. Não já disse? O que é pena? Se eu olhar alguém passando lá e falar, olha, estou com pena daquela pessoa, coitado, enfim, vai continuar naquela vida e continuar comendo seu panetone. Ou você ter compaixão. O que é compaixão? É olhar para o outro, pegar seu panetone, cortar metade e levar e saciar a fome dele. Portanto, o que Deus quer não é que a gente fique assistindo a desgraça na vida do outro, mas que nós sejamos a resposta de Deus. E nesse ano do envio, Deus vai levar você para ser resposta dele para muitas vidas em nome de Jesus. Eu acho que você não ouviu isso não, vou até ficar de pé, ó.
Esse ano do envio, Deus vai levar você para que você seja a resposta de Deus na vida de outras pessoas, meus irmãos. Aleluia! Entusiasmo, galera, por favor. Segunda verdade que Paulo nos apresenta. E vem comigo aqui, porque eu fiquei em crise com esse segundo ponto. Eu cheguei a tirar esse segundo ponto do sermão. E depois voltei com ele novamente. Eu falei, não vou falar sobre isso, esse é um assunto muito delicado, eu não quero falar sobre isso. Mas aí ainda bem que a gente tem uma pessoa chamada Espírito Santo, né? E o Espírito Santo fala o quê? Eu não escrevi lá na Bíblia, então é para você pregar, ué. Não é para você criar mensagem, só para você entregar. Segunda verdade que Paulo nos apresenta é que nós devemos ajudar a suprir a necessidade dos outros. Vem comigo para o texto aí, PA, parte A do verso 13. Ajudem, onde é que está na sua Bíblia? Ajudem a suprir as necessidades dos santos. E PA, o cristão ele não ama apenas de palavra. O cristão precisa amar de verdade. Ele compartilha a necessidade dos santos, ele reparte os seus bens. Num mundo governado pelo afã de obter, de ter, de possuir, o cristão se inclina para dar. Porque sabe que aquilo que guardamos nós perdemos, mas aquilo que damos, a gente tem. O cristão não tem apenas o coração aberto, ele também tem um bolso aberto. Está vendo como é que é difícil falar sobre isso? O cristão, ele entende uma coisa. Você só investe dinheiro naquilo que você acredita. Sabia disso? Sabia disso? Você só investe dinheiro naquilo que você acredita. Se você não acreditar, você não dá um centavo. Aquela pessoa que fica ligando para sua casa. Ah, aqui é não sei aonde, ajuda a gente, não sei o quê. Você desliga na cara dela, né? Porque você não acredita. Se você acreditasse no trabalho, era outra coisa. Nós precisamos entender que quando nós dizemos não nas nossas contribuições, é como se nós estivéssemos dizendo assim para Deus: Deus, não conte comigo no processo de envio e de avanço do Evangelho. Desde 2021, Deus tem nos dado a oportunidade de plantarmos igrejas. Nós plantamos a nossa primeira igreja em Água Limpa, no meio de uma pandemia. Plantamos a nossa segunda igreja na Costa Verde, que hoje está uma bênção, assim como Água Limpa. Nós plantamos agora, esse último ano, uma igreja em Conservatória. E ano que vem, Barra Mansa nos espera, né? Glória a Deus por isso. Mas como é que a gente chega lá? Através da nossa contribuição. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Quando a gente contribui, é Deus nos dando a oportunidade de participarmos daquilo que Ele está fazendo. Entenda isso. Quando você abençoa a vida de alguém, quando você ora por alguém e esse alguém é curado, a glória não é para você, é Deus te dando a oportunidade de participar daquilo que Ele quer fazer na vida do outro. Portanto, quando nós sustentamos a obra, quando nós investimos em missões, em plantação de novas igrejas, em melhorias, nós estamos dizendo para Deus: Deus, conte comigo, porque eu entendi o propósito, eu vou fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo nesta geração. Sabia que você, membro desta igreja, ajuda a pregar o evangelho no Iraque? Sabia? Porque o Tiago está lá. Ele, a Sol e a esposa e a Solzinha. Estiveram aqui conosco já. Posso nem falar muito o nome deles. Eles estão lá, fazendo o que a gente nunca vai fazer. Que eles abandonaram tudo aqui e foram para lá. No dia que eu ouvi o testemunho do Tiago, pela primeira vez eu chorei. Eu falei, meu Deus, como que esse homem está fazendo isso? A filha dele com 5 para 6 anos, mais ou menos isso?
Quando eles foram? 4 anos. Quando eles foram 4 aninhos de idade. E ele chegou para mim e falou, nós já começamos a conversar com a nossa filha, porque crianças molestadas no país é algo normal. É algo da cultura deles. Ninguém vê isso como um problema. Lá, estupro não é crime. É algo normal. Então nós estamos trabalhando na mente da nossa filha de 4 anos de idade. Nós estamos trabalhando na mente dela, para que quando um homem possa se aproximar dela, ela saiba como lidar. Uma criança de 4 anos de idade. Você pegaria suas filhas, a sua filha de 4 anos de idade, e levaria para um país como esse? Mas o Tiago fez. E sabe qual que é a nossa responsabilidade? É ajudar ele a manter ele lá. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. O cristão não tem apenas o coração aberto. Generosidade deve ser a marca do cristão. A Bíblia diz que devemos trabalhar para suprir as nossas necessidades e ainda socorrer a necessidade dos outros. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 28, diz: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que repartir. Para que tenha o que repartir. Para o que tenha que abençoar o outro. Nosso papel não é acumular apenas para nós. A verdadeira riqueza é aquela que nós distribuímos. A semente que multiplica não é a que comemos, é a que semeamos, é a que plantamos. Deus supre, multiplica a nossa sementeira para que a gente continue semeando na seara daqueles que estão necessitados. Amém, meus irmãos? O princípio ensinado por Senhor Jesus Cristo, mais bem-aventurado é dar do que? A alma generosa, a Bíblia diz, esta prosperará. Qual foi a última vez que você ajudou alguém? Ou você está sempre com pouco dinheiro para poder ajudar uma outra pessoa? Não estou falando de quantidade, estou falando de você vender o seu carro e comprar uma casa. Não é isso que eu estou falando. Até porque vender um carro e comprar uma casa não dá. Vai ter que financiar pelo menos 70% aí mais. Não é isso que eu estou falando. Quantas vezes você viu a pessoa da frente do seu caixa deixando um pacote de macarrão para trás porque não tinha dinheiro para pagar? E você não disse para aquela pessoa assim, não, pode pagar, pode passar o macarrão que eu pago o macarrão. A gente não precisa ver anjo do céu, não precisa cair fogo, não precisa nada para mudar a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas são atitudes simples que todos nós podemos fazer. Talvez você passar num caixa da padaria um dia, comprar um batom, comprar o pão, dá um batom. E quando sair, em vez de levar o batom, entregar para a menina que está no caixa, falar um bom dia para você, que Deus te abençoe, muda a história dela. Muda a vida dela. Portanto, não estou falando de dinheiro, estou falando de generosidade. Você olhar para aquele que não tem e abençoar a vida dele. Você poder entregar para o outro o que você tem. Não tem nada a ver. É tão difícil a gente tentar desassociar, né? Por isso que eu não gosto de falar desse... É tão difícil, né? Porque não é dinheiro, é coração. É o coração que se entrega, é o coração que tem compaixão do outro. Não estou falando para ninguém tirar nada da boca do filho, não estou falando nada disso. Nem para dar para mim, por favor. Nem para a igreja. Estou falando para você olhar para quem está do seu lado. Estou falando que você ganhou 2 Chester esse ano da sua empresa. E o seu vizinho não tinha nem um galetozinho para comer. É bater na porta dele que eu ganhei 2, toma um. Coisa simples. Muda a história e a vida de pessoas. Amém, meus irmãos? Amém. Eu tenho que acabar, né?
Já está -6 lá. A gente precisa abrir a nossa alma. Vem comigo, versos 15 e 16. Pode subir, louvor. Alegrem-se com os que se alegrem, hein? Deixa eu falar algo para você. É muito fácil chorar com os que choram. Sabia? Você vai num velório, não conhece nem um defunto e chora. Você ouve uma notícia de alguma coisa que aconteceu com alguém que você está chorando. Minha esposa, a gente vai assistir um filme às vezes, eu olho para o lado e ela está em prantos. Chora à toa. Você não precisa. O desafio que nós temos no ano de 2026 não é chorar com os que choram. Vamos continuar chorando com os que choram. É importante sim. Mas mais importante é se alegrar com os que se alegram. É quando alguém chegar para você e falar assim, olha, comprei um carro. É não virar para ele, quanto você pagou? Paguei tanto. E se você tivesse me falado, tinham vendendo a metade do preço. Não é isso. Não é, estou começando uma nova faculdade. Que faculdade é essa? Essa faculdade aí, ó, já foi, já passou. Não é isso. Se alegrar com os que se alegram é se alegrar com a conquista do outro. Por mais insignificante que possa parecer essa conquista para você, mas é se alegrar. Minha filha, ela estava começando a escrever de mãozinha dada, né? E ela, na escola, ensinou e ela fez a primeira palavra de mãozinha dada. Um garrancho terrível. E ela chegou e mostrou, papai, olha aqui a palavra. E eu olhei e falei, é a palavra mais bonita que eu vi na minha vida. Estava lá, porque é minha filha que estava escrevendo. Portanto, eu poderia dizer, vai melhorar isso, menino, um garrancho danado. Não. Nossa boca foi feita para abençoar. Nossa boca foi feita para bendizer. Nossa boca foi feita para declarar bênção. Amém, meu irmão? Amém. Nossa boca foi feita para profetizar bênção. Olha o que Paulo escreveu em Efésios 4. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for para edificação. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus nos envia no ano de 2026 para sermos bênção dEle aonde quer que Ele nos levar, para ser boca de Deus no lugar onde Ele nos plantou. Amém, meu irmão? Salomão, em toda a sua sabedoria, em Salomão 18, verso 19, diz, é mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam amizades. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que você disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Pai, quantas vezes você lançou palavras sobre a vida da sua filha, hein? Sabia que você pode estar colhendo frutos disso hoje? Quantas vezes, mamãe, você lançou palavras que feriram o coração dos seus filhos? E aí hoje seu filho está rebelde, você não sabe por quê. Você mesmo o machucou. Quantas vezes, olha bem para mim aqui, PA. Tem crente que está acostumado a falar palavrão. Sabia disso? Fala e nem sabe o que falou. Nós precisamos corrigir isso no ano de 2026. Nós precisamos mudar essa direção. Não saia da sua boca palavra topa. Pastor, mas eu fiquei muito irritado. Não interessa. Porque Jesus, no seu pior momento de vida, disse, Pai, perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus não amaldiçoou, Jesus não menosprezou, Jesus abençoou. Aí você pode estar falando assim, pastor, mas é Jesus, né? E eu não sou Jesus. Mas tem um homem que era homem igual a você,
fez a mesma coisa. Atos 7, verso 59. Enquanto apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois disso, ele morreu. Tá ok, você não está querendo ser igual a Jesus? Tá bom, então seja como Estevão. Quando Estevão deixou de amaldiçoar e abençoou os seus algozes, sabe o que a Bíblia diz? Que o céu se abriu para ele. E ele olha para o céu e fala: eu estou vendo os céus abertos. Aleluia. Sabe por que o céu está fechado para você? Porque está saindo palavra que não edifica da sua boca. Quando você abre o caminho para abençoar, Deus abre os céus e derrama bênção sem medida sobre a sua casa.